Aleluia, paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui, como sempre, continua um vento, mas tá um solinho bom, abençoado, graças a Deus. Espero que esse vídeo saia, né? E que dê pra se ouvir bem. Pessoal, eu tenho andado um bocado sumida por questões de sinal de internet. Não funciona, não resulta muito bem aqui onde eu tô a viver. Então, ainda estou a resolver essa questão. Então, por isso que eu estou andando um bocadinho sumida. Mas de resto é tudo bem, graças a Deus. Vencendo as lutas diárias, como você também tem vencido. E buscando estar mais perto de Deus, né? À medida do possível, porque todos os dias nós temos que vencer algum gigante na nossa vida. E às vezes o gigante é nós mesmos. Mas pronto, eu passei aqui para deixar uma palavra, para Deus te abençoar. Essa madrugada, Deus me deu uma visão, mas é em específico para alguém da minha família. E a misericórdia de Deus, né, alcança essa pessoa. A palavra do Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e a palavra do Senhor é verdade. Ela é perfeita, ela é fiel, ela se cumpre. Então é debaixo dessa palavra que eu e a minha casa vamos viver, e a sua também. Então, se a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então é porque nós servimos ao Senhor. Não importa. Não importa o que as situações digam ou o que os nossos olhos naturais enxerguem. Mas Deus é fiel e a palavra dele se cumpre. Amém? As promessas dele para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, se cumpre também da mesma forma que se cumpre na tua. Amém? Deus tem um tempo certo para ele trabalhar e fazer as coisas. E eu vim falar um pouquinho sobre fé. Sobre fé, que é como está escrito lá em Hebreus 11. Mas sobre a fé de viver, não de falar, não de ouvir de testemunho de outras pessoas, mas de viver a fé. Eu não sei se você já leu em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, fala sobre a história de Eliseu e a Sunamita. A Sunamita era uma mulher rica e cada vez que... Ai, vai começar as moscas aqui. Tá repreendido em nome de Jesus. O vídeo vai sair na mesma, em nome de Jesus. Assim que eu conectar em algum lugar que tem internet, eu publico, tá bem? Vão orando aí por mim. Em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. É a história sobre a Sunamita que criou na casa dela um quarto para Eliseu, né? Eu fico pensando o quanto essa mulher é ousada, né? Constranger o profeta, o homem de Deus, a comer. É muita ousadia. Ousadíssima. E depois disso, conforme você vai lendo, você vai ver que no versículo 15 do capítulo 4, no versículo 16 do capítulo 4, Eliseu profetiza sobre a vida dela um filho. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. No versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Então daí você vai ver do versículo 18 para frente, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, e a partir desse momento o menino teve uma dor de cabeça. E a questão que me chamou a atenção sobre a mulher sunamita é que nesse momento que o filho teve uma dor de cabeça, estava com o pai, e o pai mandou ele ir ter com a mãe. Então ele foi ter com a mulher sunamita e contou que estava sentindo uma dor na cabeça.
E mais para frente no versículo 20, ele fala sobre o pai do jovem. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu, no versículo 20. No versículo 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, que foi sobre o quarto que ela criou para o profeta Eliseu cada vez que passava lá. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. No versículo 23, perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova? Nem sábado. Ela disse: não faz mal. Ela já poderia ter dito ao marido que o filho morreu, mas ela teve fé, entende? O que me chamou a atenção foi sobre isso. Por que ela manteve a calma? Por que ela não se desesperou? Por que ela não olhou com os olhos naturais? Mas foi ver o profeta Eliseu, que foi quem profetizou na vida dela um filho, que ela nem havia pedido, mas recebeu. E nesse momento ela estava perdendo um filho de uma promessa que ela não esperava. E quantas vezes na nossa vida a gente perde, né? Algo, alguém, situação, trabalho, enfim, pessoas na nossa vida também, que é uma promessa de Deus para nós e a gente nem sabe que é. Eu não vim para falar sobre isso, mas o Espírito Santo é que está revelando. Glória a Deus. E eu vim para falar sobre o ponto da fé dessa mulher, que ela enxergou com olhos que talvez eu e você, nas situações que passamos diariamente, não enxergamos dessa forma, né? Ela podia ter se desesperado, poderia já ter falado assim: não, meu filho está morto, o nosso filho está morto, eu vou atrás do profeta para ver o que o homem de Deus pode fazer. Mas ela não, ela manteve a calma, ela, independente da situação, que é uma situação terrível, perder um filho, ela manteve-se crente no que Deus pode fazer. E muitas vezes nós não confiamos no Deus em quem nós oramos, buscamos, declaramos. E principalmente nos momentos das adversidades, é que a gente deveria confiar em Deus e muitas vezes a gente não faz isso. Então a fé é sobre isso. A fé não é sobre você ver o acontecimento. A fé é sobre você acreditar que é possível para o Deus que nós servimos, por mais que seja impossível para nós. E acreditar, vivendo no dia a dia, como se aquela promessa já estivesse acontecido. Entende? Então, mais para frente, no versículo 24, então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. 25. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Então o Eliseu viu que ela já estava vindo ter com ele e mandou Geazi perguntar para ela: tá tudo bem contigo, com teu filho, teu marido, vai tudo bem? Sabe o que ela respondeu com o filho morto? Ela respondeu assim: tudo bem, afirmando, tudo bem. Irmão, tem mais ato de fé do que esse, de ter o filho morto em casa e profetizar, não só com a sua boca, mas a sua resposta, a sua linguagem física também, ter uma certeza incalculável, uma certeza de que Deus pode quando ela não pode. Quando ela vê o que ela não pode fazer, ela sabe e confia que Deus pode fazer. Não é lindo isso? Eu
estava lendo essa passagem e Deus falou tremendamente sobre a fé, né? Nesse aspecto de esperar, confiando, crendo e vivendo a promessa mesmo sem ela ter chegado ainda. Isso é lindo, irmãos. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse. Então Eliseu disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Versículo 28. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, no caso Eliseu. Então ela respondeu: não me enganes, e colocou uma interrogação como pergunta. Versículo 29. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saude, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Então, para você ver, né? Ela não escondeu o desespero dela, porque nós somos humanos, irmãos, né? Nós falhamos em muitas coisas, e principalmente na hora do desespero humano, né? Mesmo no momento de desespero que ela estava, ela ainda se manteve de fé. Sabe aquele homem de Deus? Deixa-me me lembrar agora. Que segurou o anjo e não deixou o anjo subir até que desse a bênção para ele. Ah, Espírito Santo, qual é o nome do abençoado? Jacó. Obrigado, Espírito Santo. Então Jacó segurou o anjo, né, e ficou naquela resistência ali. E o anjo, ele só soltou o anjo quando o anjo derramou a bênção sobre a vida dele. Então, eu vejo muito isso na fala dessa mãe, dessa mulher. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. A ponto dela tomar uma atitude. A primeira atitude que ela teve foi de crer. O filho estava morto, mas mesmo assim ela acreditou que há vida. E muitas situações e muitas pessoas na nossa vida, família, e nem só na nossa família, mas amigos, familiares e pessoas que nós conhecemos ao redor da nossa vida, que estão envolvidos em álcool, drogas e coisas assim que os nossos olhos humanos olham e falam assim, não tem mais jeito não tem como. Mas Cristo olha para aquela pessoa e fala, ainda tem vida ali. Eu posso levantar essa pessoa, eu vou fazer essa pessoa, eu vou levantar essa pessoa. E essa pessoa vai salvar milhões de vidas ainda, porque há vida. Então isso é um dos pontos importantes que Deus nos olha, não como o homem nos vê, né? Mas Deus nos olha de uma forma que só Ele pode explicar. Para nós tentarmos explicar a forma que Deus nos vê é humanamente impossível, eu digo eu, que sou pequena demais. Mas Deus deve nos ver de uma forma tão perfeita, como Ele nos criou para ser perfeitos, né? Que a gente não consegue se colocar nesse lugar de perfeição, né? Além do mais, porque perfeito é só Deus. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor, Ele nos ama e nos vê de uma forma que ninguém mais nos enxerga. Então, onde a gente humanamente enxerga a morte, Deus enxerga a vida, né? Onde a gente humanamente não vê solução, Deus vê a solução. Onde a gente
não consegue ver que a gente tem fé. Deus vê em nós uma mulher de fé inabalável, um homem de fé inabalável. Então Deus trabalha dessa forma. O fato dessa mulher bater o pé e falar assim: não, tão certo como vive o Senhor na tua vida, na tua alma, eu não vou te deixar ir, né? Então ela não saiu de lá sem a benção dela. Até que foi preciso que o homem de Deus saísse de onde estava, seguiu ela, foi até a casa, se deitou sobre o menino, orou ao Senhor antes, se deitou sobre o menino, aqueceu o corpo do menino, o menino voltou a ter vida, a andar de um lado para o outro dentro do quarto, até espirrar 7 vezes e tá ali, abriu-se os olhos. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, que a fé é nos momentos de adversidades que Deus prova a nossa fé, que Deus aumenta a nossa fé, que Deus aprova a fé inabalável que a gente pede. Senhor, eu quero fé. Senhor, eu quero ter uma fé inabalável. Vai vir as adversidades, vai vir sim, não tenha medo delas. Não tenha medo delas. Muitas vezes quando as pessoas dizem assim: ah, mas se você pedir fé a Deus, se você pedir fé a Deus, vai vir adversidade, vai vir tribulação, vai vir provação. Glória a Deus. Como é que um soldado é forjado, formado? É dentro de casa ou na guerra? É no momento de paz ou na guerra que o soldado é soldado? Ele é soldado em ambos os momentos, mas ele é formado todos os dias, mas principalmente no momento contrário, entende? Então, na provação, a aprovação do Senhor, amém? Não tenha medo das adversidades, principalmente por um ponto, porque Deus está conosco. E você sabe, em todo momento na Bíblia, na palavra de Deus, o nosso Deus ele é conhecido como o quê? General de guerra, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Ele tem um arsenal. Deus de amor, Deus conosco. Não temas, porque eu estou contigo. Assim como ele disse a Josué, assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Nós também podemos pegar essa palavra para a nossa vida também. Amém? Porque a graça do Senhor nos alcançou, o amor do Senhor nos alcançou. O Espírito Santo de Deus vive em nós, graças a Deus. E nos transforma, e nos limpa, e nos prepara para viver o sobrenatural da fé, o sobrenatural da confiança em Deus, o sobrenatural de uma vida com Deus. Então a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para esse dia é sobre fé. Fé não só de testemunhar através do testemunho de outras pessoas, mas a fé que nós possamos viver no nosso dia a dia e colocar essa promessa e viver essa promessa na prática. Então, se você tem alguém na sua família que era dependente químico, você tem que viver isso no dia a dia. A sua boca tem poder. Então, se existia essa pessoa, você está vendo que eu estou colocando no tempo do passado. Porque nesse momento ele já é curado. Nesse momento ele já é salvo. É um homem, uma mulher de Deus revestida, curada, sarada. Porque nós enxergamos com os olhos espirituais. Os carnais, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, ele tem que deixar de existir. Amém? Porque o nosso espírito tem que estar sempre falando, não a nossa carne. Por isso a gente deve se encher da palavra de Deus. Há dias que a gente está sem vontade de ler a Bíblia, há dias que a gente está sem ânimo para falar até com Deus, mas nesses momentos é os momentos que Deus mais tem algo para fazer, para liberar na tua vida, através da tua vida e para falar diretamente contigo. É na oração que a gente tem um relacionamento com Deus, é na oração que você obtém respostas também. É através da leitura da palavra que você é libertado, que você é transformado. Amém? Então receba essa vitória na tua vida em nome de Jesus. E não sei quando esse vídeo vai ser publicado, mas eu tenho certeza que esse vídeo é direcionado
a muitas pessoas. E Deus fala fortemente no meu coração para que nós possamos começar a viver as promessas no nosso dia a dia, com a nossa atitude e com o nosso ato de fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Sem santidade é impossível ver o Senhor. Então, que nós possamos ser homens e mulheres de fé. Guarde essa palavra no seu coração, que está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Vá dar uma lida nessa história. Só com esse ponto da mulher ter respondido que estava tudo bem diante da morte do próprio filho, é uma confiança sobrenatural em Deus e no poder dele. Que nós, nesse dia, possamos ser esse homem e essa mulher de Deus, que confia no Deus que a gente ora, que confia no Deus que a gente serve, que descansa no poder, autoridade, domínio e controle que está na mão dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Medite, leia a Bíblia. E não se esqueça de pedir perdão a Deus e estar, irmãos, sempre próximo de Deus. Nós não somos perfeitos, mas que nós possamos reconhecer todos os dias essa dependência de Deus. Não podemos viver nesse mundo sem a presença de Deus. Não podemos viver nesse mundo longe do amor de Deus e da presença do Espírito Santo. Nos tornamos vazios sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, sem a salvação de Cristo. Como sepulcros caiados, por fora muito bonito, mas por dentro vazios, longe, distante. Que nós possamos buscar essa intimidade com Deus, esse relacionamento de pai e filho, filha e pai, e de servos do nosso Senhor. Amém? Então Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Aqui é domingo. Graças a Deus já fui para a igreja. Espero que você também vá à igreja. É importante você ir a uma igreja para que você seja coberto, né? Tenha uma cobertura espiritual de um pastor de uma igreja. Seja discipulado por um pastor também. Vá a uma igreja que pregue a palavra do Senhor, que te incentive a ler a Bíblia, que te incentive a se arrepender dos seus pecados, que te incentive exatamente o que diz a palavra de Deus, a andar corretamente diante de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Amém? Não existe nenhuma igreja perfeita, irmão. Mas sempre vai existir as igrejas que estão pregando a palavra do Senhor. E você também é igreja. Leia a palavra do Senhor na sua casa. Tira a Bíblia da gaveta. Amém? Seja edificado em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. E que tudo seja feito continuamente para a glória dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E adquira essa fé poderosa no Senhor. Peça ao Senhor e Ele dá. A palavra do Senhor diz que pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Amém? Então, a medida que o Senhor tem para a nossa vida, ela é transbordante. Ela é maior do que a gente possa pensar ou subir ao nosso coração. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo. Glória a Deus por essa revelação nessa manhã. Que Deus seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, porque nós não somos nada, mas Cristo é tudo em nós, tudo. Muitas vezes a gente quer muitas coisas, quando o que a gente só precisa é de Deus. Porque em Mateus 6:33, se eu não me engano, a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, o trabalho, o esposo, a esposa, o filho, a casa, o carro, a parte financeira, não importa. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então,
que você busque o reino de Deus e a justiça de Deus. Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Para que todo o resto seja acrescentado na sua vida em nome de Jesus. Amém? Busque a Deus e acresce a fé. Dê a palavra, acresce a fé. Entregue a Deus as injúrias, o que tem se levantado contra você, e Deus faz a justiça para o povo dele, porque ele o ama, porque ele nos ama, porque nós o amamos, porque nós obedecemos os seus mandamentos e estamos diante dele. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Não te esqueças, eu vou resolver esse probleminha da internet, mas vocês não estão abandonados não, tá bem? Nós não estamos abandonados, principalmente por Deus. Porque em Isaías diz a palavra do Senhor que por mais que uma mãe esquecesse do filho que ainda mama, todavia eu não esquecerei de vós, porque eu tenho o seu nome gravado nas palmas de minhas mãos. Então não é só em uma não, é nas duas. Amém? Imagina o tamanho da palma da mão de Deus para gravar o nome de tanta gente, milhares de milhares. Irmãos, que seu nome esteja gravado na palma da mão do Senhor e no livro da vida, que é importante a salvação. Deus te abençoe em nome de Jesus, uma semana de vitória, de testemunhos através da sua fé, que você possa viver tudo que a palavra do Senhor diz, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Deus te abençoe. Volte para os caminhos do Senhor. Permaneça nele, irmãos. Permaneça nele. Jesus está voltando. Jesus logo aí vem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijinho. Não se esqueça, seja trigo no meio do joio. Amém? Não seja como o joio que cresce ali, parece que é trigo, tá ali junto na mesma fé, parece que é trigo, mas depois é só palha. Você tem que permanecer quente pelo Espírito Santo, aquecido e aquecendo outras pessoas através do Espírito Santo de Deus. E crente também em Cristo, que Cristo viva em ti e você em Cristo. Amém? Para que a gente seja testemunhas de Jesus Cristo, Ele tem que viver em nós e nós nele. Um beijinho, Deus te abençoe até o próximo vídeo. Perdoa aí os barulhos. Mas tudo é para a glória de Deus. Glória a Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.